Eu havia dirigido durante quase 4 horas quando o segurança olhou para sua prancheta, franziu a testa e disse que meu nome não estava na lista de convidados. Atrás dele, através das portas de vidro do salão, vi meu único filho sorrindo para os fotógrafos ao lado da noiva, enquanto eu permanecia na entrada segurando uma caixa de veludo com as alianças da minha mãe. Naquele instante, compreendi que a pior humilhação não era ter sido esquecida. Era perceber que aquilo havia sido planejado. Meu nome é Selma, tenho 64 anos e até aquele sábado acreditava conhecer Rafael melhor do que qualquer pessoa. Ele tinha 36 anos, trabalhava como corretor de imóveis e sempre soube usar as palavras certas para conseguir o que desejava. Quando criança, inclinava a cabeça e dizia: "Mãe, eu prometo." Quando adulto, continuou fazendo o mesmo, apenas substituindo pedidos de brinquedos por dinheiro, favores e garantias bancárias. Minha viagem começara antes do amanhecer. Saí de Campinas às 5h20 da manhã, levando um vestido azul marinho cuidadosamente passado, uma mala pequena, um envelope com 8.000 reais como presente e a caixa de veludo que guardava as alianças dos meus pais. Rafael dissera que seria bonito usá-las na cerimônia como símbolo de uma união duradoura. Eu me emocionei. Hoje sei que ele conhecia exatamente o peso daquelas palavras. Mas antes de continuarmos, quero fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso me ajuda a saber que você apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. Meu marido, Augusto, havia morrido 7 anos antes, depois de uma doença longa que consumiu nossas economias e minhas forças. Durante os meses finais, Rafael aparecia pouco. Sempre tinha uma reunião, um cliente ou uma viagem. Mesmo assim, eu o defendia diante dos parentes. Dizia que meu filho estava construindo a própria vida e que Augusto compreenderia. Talvez eu repetisse aquilo para não admitir que, enquanto o pai enfraquecia, Rafael já se afastava de tudo que exigisse cuidado. Depois da morte de Augusto, vendi nossa casa e comprei um apartamento menor. Parte do dinheiro ficou investida para minha aposentadoria. Outra parte foi utilizada 2 anos depois, quando Rafael e Bianca encontraram uma casa em um condomínio recém-construído. Eles não tinham dinheiro suficiente para a entrada, e o banco não aprovava o financiamento nas condições que desejavam. Rafael me pediu ajuda durante um jantar. "É um investimento para a família, mãe", disse ele, segurando minha mão. "Quando tivermos filhos, você poderá ficar perto deles." Entreguei 180.000 reais para a entrada e concordei em pagar as prestações durante 2 anos até que sua carreira estivesse mais estável. Não pedi garantias. Para mim, a palavra de um filho valia mais do que qualquer contrato. Nos 2 anos seguintes, transferi mensalmente 6.420. Quando o prazo terminou, Rafael pediu mais 6 meses. Depois, mais 3. Sempre havia uma explicação. Uma comissão atrasada, uma reforma inesperada ou algum gasto do casamento. Eu continuava pagando porque confundia amor com obrigação. Bianca nunca foi abertamente grosseira comigo. Sua frieza era mais cuidadosa. Ela sorria, elogiava meu vestido e logo sugeria que eu usasse algo mais discreto para a minha idade. Quando visitava a casa, percebia que meus porta-retratos estavam guardados, enquanto as fotografias da família dela ocupavam a sala inteira. Ainda assim, tentei conquistá-la. Ajudei a organizar o chá de panela, paguei parte do buffet e aceitei ficar de fora das decisões principais. Quando perguntei sobre os convites, Bianca respondeu que o casamento seria íntimo. Rafael garantiu que eu estaria na primeira fila. "Você é minha mãe, nem precisa perguntar." Essas palavras ecoavam em minha cabeça enquanto o segurança examinava novamente a lista. "Talvez esteja como Selma Andrade", sugeri. Ele procurou. "Não está." "Selma Maria Andrade?" O resultado foi o mesmo. Atrás de mim, outros convidados começavam a chegar. Mulheres com vestidos brilhantes, homens ajustando gravatas, casais entregando as chaves aos manobristas. Alguns me reconheceram. Uma prima de Bianca diminuiu o passo, olhou para mim e rapidamente desviou o rosto. Foi então que percebi que não se tratava de um erro. "Poderia chamar meu filho?" pedi. O segurança falou com alguém pelo rádio. Pouco depois, uma cerimonialista chamada Patrícia surgiu. Ela parecia desconfortável. "Dona Selma,
Recebemos uma orientação específica de que apenas as pessoas confirmadas poderiam entrar. Meu filho sabe que estou aqui? Patrícia hesitou por um segundo. Foi o bastante. Ele sabe, respondi por ela. A mulher baixou os olhos. O som da música começou dentro do salão. As portas foram abertas por alguns instantes e vi Rafael perto do altar. Ele estava impecável em um terno cinza. Bianca permanecia ao seu lado, cercada pelas madrinhas. Nenhum dos dois olhou para a entrada. Minha primeira vontade foi atravessar aquelas portas e exigir uma explicação. Eu havia sustentado a casa deles, ajudado a pagar a festa, guardado as alianças e dirigido durante horas, acreditando que seria recebida como mãe. Então me lembrei de Augusto. Ele costumava dizer que a verdade sobre uma pessoa aparece quando ela acredita que não sofrerá consequências. Respirei fundo. Não se preocupe, Patrícia. Não vou causar nenhum problema. Ela me encarou surpresa. Voltei para o estacionamento sem derramar uma lágrima. Guardei a caixa de veludo no porta-luvas, coloquei o envelope dentro da bolsa e me sentei ao volante. Nesse momento, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Rafael. Mãe, por favor, não faça cena. Depois eu explico. Li 2 vezes. Não havia pedido de desculpas. Não havia preocupação com a viagem, com minha idade ou com a dor que eu estava sentindo. Existia apenas o medo de que eu estragasse a cerimônia perfeita. Digitei uma resposta, apaguei tudo e desliguei o celular. No caminho de volta, parei em um posto de estrada. Pedi um café e abri o aplicativo do banco. A transferência automática da hipoteca estava programada para a segunda-feira seguinte. Meu dedo permaneceu sobre a tela durante alguns segundos. Então, cancelei o pagamento. Não senti raiva, senti clareza. Naquela noite, cheguei em casa, pendurei o vestido azul marinho no armário e coloquei as alianças dos meus pais dentro do cofre. Em seguida, abri uma pasta antiga contendo os documentos do financiamento. Foi ali que encontrei algo que havia esquecido. Entre os papéis, existia uma cláusula assinada por Rafael 3 anos antes, vinculando parte da casa a uma garantia que ele provavelmente imaginava que eu jamais leria com atenção. Sentei-me à mesa e reli aquela página várias vezes. Meu filho acreditava que havia me deixado do lado de fora de seu casamento sem perder absolutamente nada. Mas estava enganado. Parar de pagar a hipoteca seria apenas o começo. Na manhã seguinte ao casamento, acordei com a sensação de que alguém havia arrancado uma parte de mim durante a noite. Por alguns segundos, ainda deitada, olhei para o teto e tentei convencer a mim mesma de que tudo havia sido um pesadelo. Então vi o vestido azul marinho pendurado na porta do armário e me lembrei da prancheta nas mãos do segurança, da cerimonialista evitando meus olhos e da mensagem de Rafael pedindo que eu não fizesse uma cena. Não havia sido um engano. Meu próprio filho sabia que eu estava diante do salão e decidiu continuar sorrindo para as fotografias. Levantei-me devagar. Minhas pernas estavam pesadas por causa das 8 horas de estrada, mas o cansaço físico era pequeno, perto da dor que carregava no peito. Preparei café, cortei uma fatia de pão e me sentei à mesa onde na noite anterior havia encontrado a cláusula nos documentos do financiamento. O papel permanecia aberto diante de mim. Quando entreguei os 180 mil reais para a entrada da casa, a gerente do banco recomendou que o valor fosse formalizado. Segundo ela, como eu também assumiria temporariamente as prestações, seria prudente registrar minha participação como garantia financeira até que Rafael devolvesse o dinheiro investido. Na época, meu filho concordou rapidamente. É apenas uma formalidade, mãe, disse ele. Em poucos anos, vou devolver tudo. A cláusula determinava que, caso as obrigações financeiras vinculadas à minha contribuição deixassem de ser cumpridas, eu poderia exigir a restituição do valor corrigido ou reivindicar uma participação proporcional no imóvel. Rafael nunca havia devolvido 1 centavo. Durante anos, eu me esquecera daquele detalhe porque jamais imaginei precisar me proteger do meu próprio filho. Agora, porém, o documento parecia ter esperado pacientemente pelo momento em que eu finalmente abriria os olhos. Meu celular começou a vibrar pouco depois das 9 horas. A primeira ligação era de Rafael. Deixei tocar. Ele tentou novamente. Na terceira vez, desliguei o aparelho e o guardei dentro de uma gaveta.
Eu não estava preparada para ouvir uma explicação improvisada entre a lua de mel e o café da manhã do hotel. Passei o restante da manhã organizando os documentos. Separei comprovantes de transferências, extratos bancários, mensagens sobre a casa e recibos de despesas do casamento. Quanto mais eu examinava os números, mais difícil era acreditar no que havia permitido. Além dos R$ 180 mil da entrada, eu havia pago 29 prestações de 6.420. Somadas, ultrapassavam 186 mil. Também havia entregado R$ 32 mil para a reforma da cozinha, 18 mil para os móveis planejados e quase 40 mil para despesas relacionadas à cerimônia. Em menos de 4 anos, eu havia colocado mais de 450 mil na vida de Rafael e Bianca. Ainda assim, eles não encontraram um lugar para mim em uma cadeira. No início da tarde, liguei o celular. Havia 7 chamadas perdidas e 3 mensagens. A primeira dizia: "Mãe, precisamos conversar." A segunda: "Você interpretou tudo errado." A terceira chegou acompanhada de uma fotografia. Nela, Rafael e Bianca apareciam sorrindo diante de uma piscina, ainda com parte da decoração do casamento ao fundo. Quando voltarmos da viagem, explicamos com calma. Li aquelas palavras sentindo uma estranha serenidade. Não havia urgência em saber se eu estava bem. Nenhuma pergunta sobre a viagem de volta. Nenhum pedido de desculpas. Eles desejavam apenas ganhar tempo. Respondi: "Não é necessário explicar agora. Aproveitem a viagem." Rafael visualizou imediatamente. Poucos segundos depois, o telefone tocou. Dessa vez, atendi. "Mãe, finalmente", disse ele. "Por que você não respondeu antes?" A voz dele não carregava arrependimento. Parecia irritado, como se eu tivesse causado um inconveniente. "Eu estava descansando. A Patrícia contou que você foi embora. Você poderia ter esperado. Eu sairia para conversar depois da cerimônia." Depois de se casar? Era um momento complicado. Para quem? Houve silêncio. Rafael respirou fundo, daquele modo que fazia quando tentava controlar a impaciência. Bianca estava muito nervosa. A mãe dela também. Houve um problema com os lugares e precisávamos reduzir alguns convidados. Alguns convidados ou apenas eu? Não foi apenas você. Quem mais ficou do lado de fora? Ele não respondeu. Levantei-me e caminhei até a janela. Do 10º andar, vi pessoas atravessando a rua, ônibus parando e crianças saindo de uma padaria com os pais. A vida seguia normalmente, indiferente ao fato de que a minha havia mudado em frente a uma lista de convidados. "Rafael, você sabia que eu estava viajando havia 4 horas?" "Sabia." "Sabia que eu havia ajudado a pagar a cerimônia?" "Mãe, não vamos transformar tudo em dinheiro." A frase me atingiu com uma ironia tão profunda que quase ri. Não fui eu que transformei tudo em dinheiro. Bianca queria uma cerimônia elegante e reservada. Você e a mãe dela tiveram alguns desentendimentos durante os preparativos. Achamos que sua presença poderia gerar um desconforto. Fechei os olhos. Os desentendimentos aos quais ele se referia haviam acontecido quando a mãe de Bianca sugeriu que eu me sentasse nas últimas fileiras para não aparecer tanto nas fotografias. Eu respondi, com educação, que gostaria de acompanhar a cerimônia perto do meu filho. Também questionei por que os R$ 40 mil que entreguei para o buffet haviam sido apresentados aos convidados como um presente dos pais da noiva. Não levantei a voz, não ofendi ninguém, apenas me recusei a desaparecer completamente. "Então vocês decidiram me excluir", falei. "Não usamos essa palavra." "Qual palavra usaram?" Novamente, silêncio. "Mãe, você está exagerando. Foi apenas uma cerimônia. Ainda somos uma família." Aquela frase rompeu alguma coisa dentro de mim. Durante toda a vida, ensinei Rafael que família significava presença, respeito e responsabilidade. Após a morte de Augusto, continuei pagando suas contas, porque acreditava que era assim que uma mãe preservava a união. Mas Rafael havia criado uma definição diferente. Para ele, família era quem pagava sem questionar e desaparecia quando sua presença se tornava inconveniente. "Você tem razão", respondi. "Foi apenas uma cerimônia." Ele pareceu aliviado. "Eu sabia que você entenderia. Quando voltarmos, fazemos um jantar." Bianca até comentou que poderíamos assistir ao vídeo juntos. Imaginei-me sentada no sofá da casa que eu ajudava a apagar, assistindo às imagens do casamento do qual fui excluída. "Não será necessário." "Mãe, aproveite sua viagem, Rafael." Desliguei antes que ele respondesse.
2 dias depois, recebi fotografias do casamento enviadas por uma prima distante. Em uma delas, a primeira fileira estava ocupada pela família de Bianca. Havia, inclusive, uma cadeira vazia próxima ao corredor. Portanto, não faltavam lugares. Naquela mesma tarde, telefonei para Helena Vasconcelos, amiga de longa data de Augusto e uma das advogadas mais respeitadas que eu conhecia. Não conversávamos havia quase 2 anos, mas ela reconheceu minha voz imediatamente. Selma, está tudo bem? Olhei para a pilha de documentos sobre a mesa. Ainda não sei. Preciso que você examine um contrato. De que tipo? Um financiamento imobiliário. Seu? Foi isso que eu pensei durante muito tempo. Helena marcou uma reunião para a manhã seguinte. Antes de dormir, consultei novamente minha conta bancária. O débito automático da hipoteca permanecia cancelado. Nenhuma mensagem de Rafael mencionava o pagamento. Ele ainda não havia percebido, mas perceberia. E quando isso acontecesse, eu queria descobrir se meu filho sentiria mais falta da mãe, que deixou do lado de fora, ou do dinheiro que sempre encontrou disponível. Na manhã seguinte, entrei no escritório de Helena carregando uma pasta tão pesada que meus braços começaram a doer antes mesmo de eu atravessar a porta. Mas o peso dos documentos não era nada comparado ao que eu carregava dentro de mim. Pela primeira vez, eu pisaria em um escritório de advocacia, não para ajudar meu filho, mas para entender como poderia me proteger dele. Helena levantou-se da cadeira assim que me viu. Ela continuava elegante como sempre, com os cabelos grisalhos cuidadosamente presos e um olhar firme que transmitia serenidade. Abraçou-me demoradamente. Faz muito tempo, Selma. Tempo demais. Sentamos uma de frente para a outra. Durante alguns segundos, nenhuma das duas falou. Ela percebeu imediatamente que havia algo muito maior do que uma simples dúvida sobre um financiamento. Conte tudo desde o começo. Respirei fundo. Contei sobre o casamento, sobre as 4 horas de estrada, sobre o segurança, sobre a lista de convidados, sobre a mensagem dizendo para eu não fazer uma cena. Enquanto eu falava, Helena fazia poucas anotações, mas seu rosto mudava a cada detalhe. Quando terminei, ela permaneceu alguns instantes em silêncio. Eu conheci Rafael quando ele tinha 8 anos, disse ela calmamente. Nunca imaginei que ouviria uma história dessas. Empurrei a pasta em sua direção. Também nunca imaginei que pisaria aqui para falar dele. Helena abriu os documentos cuidadosamente. Primeiro analisou o contrato da entrada, depois os comprovantes bancários, em seguida as prestações da hipoteca. Demorou quase 40 minutos. No fim, retirou os óculos e me encarou. Você sabe exatamente quanto investiu nessa casa? Balancei a cabeça negativamente. Ela começou a fazer as contas em uma calculadora. Entrada, parcelas, reformas, mobília, ajuda para o casamento, outras transferências menores. Quando terminou, virou a calculadora na minha direção. R$ 468.380. Fiquei olhando para aquele número durante vários segundos, quase R$500 mil. Era o resultado de anos economizando, deixando de viajar, recusando pequenos luxos e vivendo com simplicidade depois da morte de Augusto. Tudo para ajudar meu filho. Selma, isso não foi ajuda ocasional. Helena fechou a pasta. Você praticamente financiou a construção da vida deles. A frase ficou ecoando na minha cabeça. Construí a vida deles. Enquanto isso, no dia mais importante da vida deles, não havia espaço para mim. Helena então abriu outro documento. E existe uma coisa que me chamou a atenção. Ela apontou uma cláusula que eu mal havia lido anos antes. Você aparece como garantidora principal da entrada e das primeiras parcelas. Isso significa que sua participação financeira nunca deixou de existir formalmente. Mas a casa está no nome do Rafael. Está. Ela sorriu discretamente. Mas isso não significa que a situação seja tão simples quanto ele imagina. Meu coração acelerou. Explique. Ainda preciso analisar toda a documentação. Não quero criar falsas expectativas, mas existe uma possibilidade jurídica muito interessante aqui. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, Helena fechou a pasta. Primeiro quero levantar todas as informações sobre esse imóvel. Como? Descobrindo exatamente quanto vale, quanto ainda falta pagar e quais outras obrigações financeiras existem. Você acha que há mais alguma coisa? Ela olhou diretamente para mim.
Pessoas que escondem uma verdade costumam esconder outras. Saí do escritório um pouco mais leve. Pela primeira vez desde o casamento, alguém estava olhando para aquela situação sem emoção. Enquanto eu dirigia para casa, meu celular vibrou. Era uma publicação de Bianca. Abri. Ela aparecia ao lado de Rafael diante da piscina do resort, onde passavam a lua de mel. A legenda dizia: começando nossa nova vida com muito amor, paz e gratidão. Tudo perfeito. Mais de 400 comentários, centenas de curtidas, fotografias sorrindo, champanhe, flores. Passei para a segunda imagem, depois para a terceira. Na quarta fotografia, reconheci imediatamente uma mesa de madeira. Era a mesa da varanda da casa, a mesma que eu havia comprado para eles como presente de inauguração. Na quinta foto, aparecia a cozinha planejada, também paga por mim. Na sexta, os eletrodomésticos. Na sétima, o jardim. Em praticamente todas as imagens havia alguma coisa comprada com meu dinheiro, mas em nenhuma delas existia uma única palavra de agradecimento. Fechei o aplicativo. Naquela noite resolvi organizar todas as minhas contas. Peguei antigos extratos bancários, separei por datas, transferência da entrada, primeira parcela, segunda, 10ª, 20ª, 29ª, reforma, móveis, buffet, iluminação, decoração. Cada comprovante parecia uma lembrança de uma mãe acreditando estar construindo um futuro para o filho. Foi então que encontrei uma transferência que eu nem lembrava. 75 mil reais. Franzi a testa. Revirei a memória. Alguns minutos depois lembrei. Era o dinheiro da entrada do carro de Rafael. Na época, ele havia prometido devolver em 6 meses. Nunca devolveu. Continuei procurando. Mais 12 mil reais. Viagem. Depois, 18 mil reais. Consultoria. Depois, 9 mil reais. Emergência. Era impressionante. Durante anos, Rafael nunca me pediu presentes. Ele me apresentava necessidades. E eu sempre confundia necessidade com obrigação de mãe. Já passava das 9 da noite quando meu telefone tocou novamente. Desta vez era minha irmã, Célia. Selma, aconteceu alguma coisa? Por quê? Vi as fotos do casamento. Meu coração apertou. E? Ela hesitou. Você não apareceu em nenhuma. Respirei lentamente. Porque eu não entrei. Silêncio. Como assim? Contei tudo. Quando terminei, ouvi apenas sua respiração pesada do outro lado da linha. Eu sabia que Bianca era fria, mas nunca imaginei isso. Nem eu. Rafael permitiu? A pergunta foi como uma faca. Sim. Mais alguns segundos de silêncio. Depois, Célia falou algo que eu nunca esquecerei. Selma, talvez o casamento apenas tenha mostrado quem ele já era fazia muito tempo. Desliguei, sem conseguir responder. Passei o restante da noite olhando fotografias antigas. Rafael aos 5 anos, no primeiro dia de aula, no aniversário de 15, na formatura, na faculdade. Em todas elas havia um sorriso sincero. Fiquei me perguntando em que momento aquele menino se transformou no homem que me deixou do lado de fora do próprio casamento. Ou talvez a pergunta certa fosse outra. Em que momento eu deixei de enxergar quem ele realmente era? Na manhã seguinte, antes mesmo de tomar café, Helena me telefonou. Sua voz estava diferente, mais séria. Selma, preciso que venha ao escritório novamente. Aconteceu alguma coisa? Descobri uma informação que muda completamente essa história. Meu coração disparou. O que você encontrou? Ela respirou fundo antes de responder. A casa não é a única dívida do Rafael. Fiquei imóvel. Como assim? Existem outros financiamentos? E alguns deles foram feitos poucos meses antes do casamento. Senti um frio percorrer minhas costas. Ele nunca comentou nada. Eu imaginei. Houve uma pequena pausa. Então Helena completou. E existe um detalhe muito estranho. Qual? Um dos empréstimos foi usado para quitar uma dívida antiga, criada exatamente na época em que você entregou os 180 mil reais da entrada. Segurei o telefone com força. As peças começaram lentamente a se encaixar. Talvez Rafael nunca tivesse precisado do meu dinheiro para comprar aquela casa. Talvez ele precisasse apenas esconder um problema muito maior. E pela primeira vez desde o casamento, comecei a desconfiar de que eu não havia sido apenas excluída de uma cerimônia. Eu havia sido usada durante anos. Passei o restante daquela manhã olhando pela janela do apartamento sem realmente enxergar a cidade diante de mim. A revelação de Helena havia transformado completamente tudo o que eu acreditava saber sobre Rafael.
Até então, eu pensava que tinha sido apenas excluída do casamento. Agora, começava a perceber que aquela humilhação era apenas a parte visível de algo muito maior. Meu celular permaneceu em silêncio durante 2 dias. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma pergunta perguntando se eu havia chegado bem depois das 4 horas de viagem. Pela primeira vez desde que Rafael nasceu, eu decidi não tomar a iniciativa de procurá-lo. Queria descobrir quanto tempo levaria para meu filho sentir falta da mãe. A resposta veio na manhã da segunda-feira. Às 8h23, meu telefone vibrou. Sorri sem perceber. Talvez fosse finalmente um pedido de desculpas. Talvez ele tivesse refletido durante a lua de mel. Talvez... Abri a mensagem. A hipoteca vence hoje. Você esqueceu de pagar? Li uma vez. Depois outra. E uma terceira. Nenhuma palavra além disso. Nem bom dia. Nem como você está. Nem me desculpe pelo casamento. Apenas uma cobrança. Meu peito apertou de uma maneira que eu jamais havia sentido. Não chorei. A dor era tão profunda que ultrapassava as lágrimas. Passei anos acreditando que Rafael precisava de mim. Naquele momento compreendi que ele precisava apenas do meu dinheiro. Fechei a conversa sem responder. 5 minutos depois, chegou outra mensagem. Mãe, mais 5 minutos. O banco ainda não confirmou. Depois outra. Você consegue verificar? Continuei em silêncio. Pouco depois das 9, o telefone começou a tocar. Atendi apenas na 4ª ligação. Oi, mãe. Sua voz estava inquieta. Não havia carinho. Havia preocupação. Mas não comigo. Bom dia, Rafael. Aconteceu algum problema com a transferência? Qual transferência? A da hipoteca. Perguntou como se estivéssemos falando da conta de água. Não houve problema. Então por que o pagamento não caiu? Olhei para uma fotografia antiga de Augusto sobre a estante. Meu marido costumava dizer que as pessoas revelam quem realmente são quando enfrentam a primeira consequência dos próprios atos. Chegar a esse momento. Por que eu decidi não pagar? Do outro lado da linha fez-se um silêncio absoluto. Como assim? Exatamente como você ouviu. Mãe, deve ser brincadeira. Não. Sua respiração ficou pesada. Você sabe que a prestação vence hoje. Sei. Então faz a transferência agora. Não houve pedido. Foi uma ordem. Algo dentro de mim finalmente despertou. Durante anos, obedeci automaticamente aos pedidos de Rafael porque acreditava estar ajudando meu filho a crescer. Sem perceber, havia criado um adulto incapaz de assumir as próprias responsabilidades. Não farei. Mãe, Rafael, você lembra da última vez que nos vimos? Ele demorou alguns segundos para responder. Você ainda está presa naquilo? A frase atravessou meu peito. Naquilo! Era assim que ele chamava o dia em que sua própria mãe ficou do lado de fora do casamento. Sim, eu já expliquei. Não. Minha voz permaneceu calma. Você tentou justificar. Explicar é diferente. Ele soltou um suspiro de impaciência. Bianca estava muito pressionada. Entendo. A família dela também. Entendo. Você poderia simplesmente seguir em frente. Sorri amargamente. Foi exatamente isso que eu fiz. Então por que cancelar o pagamento? Porque seguir em frente significa parar de agir como se nada tivesse acontecido. Nova pausa. Depois ouvi Bianca falando alguma coisa ao fundo. Ela parecia perguntar se o banco havia resolvido o problema. Rafael afastou o telefone por alguns segundos. Quando voltou, sua voz estava mais baixa. Bianca não sabe que você cancelou. Agora sabe. Você está nos colocando numa situação difícil. Respirei profundamente antes de responder. Rafael, você me colocou numa situação muito mais difícil diante de centenas de pessoas. Ele permaneceu calado. Pela primeira vez, parecia não encontrar uma resposta pronta. Quanto custa essa prestação? Perguntei. Você sabe muito bem. Quero ouvir de você. 6.420. Certo. Fiz uma pequena pausa. Você sabe quanto custou para mim dirigir 4 horas até o casamento do meu único filho? Silêncio. Não estou falando de gasolina. Continuei. Nem de pedágio. Minha voz começou a tremer. Estou falando do preço de descobrir que eu era importante apenas enquanto pagava as contas. Durante alguns segundos, nenhum dos dois falou. Então Rafael respondeu algo que jamais esquecerei. Mãe, você está misturando as coisas. Fechei os olhos. Aquela frase destruiu a última esperança que eu ainda alimentava. Ele realmente não compreendia. Ou talvez compreendesse perfeitamente e apenas não se importasse. Não, Rafael. Minha voz saiu firme. Pela primeira vez na vida estou separando as coisas. Desliguei.
Naquela tarde, voltei ao escritório de Helena. Ela já me esperava com uma pilha de documentos organizada sobre a mesa. Recebi acesso ao histórico financeiro do imóvel. Sentei-me em silêncio. Tenho boas e más notícias. Comece pela pior. Ela abriu uma planilha. Rafael atrasou parcelas antes mesmo do casamento. Meu coração acelerou. Quantas? Algumas. Ela respirou fundo. Mas utilizou empréstimos para esconder os atrasos. Então o banco nunca percebeu? Percebeu parcialmente. Ela virou outra página. O problema é que os empréstimos aumentaram muito o comprometimento da renda dele. Olhei os números. Tudo parecia muito pior do que eu imaginava. E a boa notícia? Helena sorriu discretamente. A entrada dada por você está totalmente documentada. Isso ajuda? Muito. Ela aproximou um contrato. Mais do que Rafael imagina. Fiquei olhando atentamente. Helena explicou cada cláusula com paciência. Quanto mais eu compreendia os documentos, mais percebia que meu filho jamais esperou que eu os lesse. Ele confiou que eu continuaria assinando tudo por amor. Quando terminou a explicação, Helena fechou a pasta. Selma. Sim? Quero fazer uma pergunta muito importante. Assenti. Se Rafael aparecer aqui amanhã, pedir perdão sinceramente e assumir tudo o que fez, você pretende ajudá-lo novamente? Olhei para a fotografia de Augusto que eu mantinha na carteira. Demorei quase 1 minuto inteiro para responder. Eu ajudaria meu filho. Respirei profundamente. Mas não sustentarei mais um homem que acredita que amor é uma obrigação financeira. Helena sorriu. Essa é a primeira decisão que você tomou pensando em você mesma. Enquanto eu voltava para casa, meu telefone vibrou novamente. Era uma mensagem de Rafael. Pensei que finalmente fosse um pedido de desculpas. Abri imediatamente. Mãe, o banco disse que temos 5 dias para regularizar o pagamento. Faz a transferência hoje para evitar juros. Nenhuma palavra sobre o casamento. Nenhuma demonstração de arrependimento. Apenas mais uma cobrança. Respirei fundo, bloqueei o telefone. Naquela noite, sentei diante da varanda observando as luzes da cidade. Pela primeira vez em muitos anos, senti que estava retomando o controle da minha própria vida. Mas eu ainda desconhecia a verdade mais dolorosa. Na manhã seguinte, Helena me ligaria novamente. E a informação que ela havia acabado de descobrir faria toda a história mudar de direção, porque alguém havia participado diretamente do financiamento daquela casa. E esse nome não era o de Rafael. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório de Helena antes mesmo do horário combinado. Passei a noite inteira tentando imaginar quem poderia ter participado do financiamento daquela casa além de Rafael. Pensei em Bianca, nos pais dela, em algum investidor, até mesmo em um sócio desconhecido, mas nenhuma hipótese fazia sentido. Helena já me esperava com uma pasta aberta sobre a mesa. Seu semblante era sério. Antes de dizer qualquer coisa, ela empurrou uma xícara de café em minha direção. Você vai precisar disso. Meu coração acelerou. Quem participou do financiamento? Ela respirou fundo. Bianca não colocou dinheiro na entrada. Balancei a cabeça. Eu imaginava. Os pais dela também não. Continuei esperando. Helena virou mais uma folha. O único patrimônio significativo utilizado para convencer o banco de que Rafael tinha estabilidade financeira foi o dinheiro que você entregou. Franzi a testa. Mas isso eu já sabia. Ela concordou. A diferença é que agora descobri outra coisa. Pegou um documento e o colocou diante de mim. Rafael declarou ao banco que os 180 mil reais eram um empréstimo familiar já quitado. Meu corpo inteiro ficou imóvel. Quitado? Sim. Mas eu nunca recebi esse dinheiro. Eu sei. Continuei olhando para aquele papel sem conseguir acreditar. Havia uma declaração assinada pelo meu próprio filho, afirmando que não possuía mais qualquer obrigação financeira comigo. Meu nome estava ali. Meu investimento também. Mas a verdade havia desaparecido. Senti um nó na garganta. Não era apenas uma mentira para mim. Era uma mentira registrada oficialmente. Isso muda alguma coisa? Helena respondeu imediatamente. Muda. Eu? Muito? Ela assentiu. Porque agora existe um documento que contradiz todos os comprovantes bancários que você possui. Fechei os olhos por alguns segundos. Quanto mais eu descobria, mais percebia que Rafael não havia tomado decisões impulsivas. Tudo parecia cuidadosamente planejado. Foi então que Helena abriu outra pasta. Ainda não terminei. Meu coração voltou a acelerar. Ela retirou uma sequência de extratos. Analisei também o período anterior ao casamento.
Começou a apontar as datas. 15 dias antes da cerimônia, houve compras de móveis, depois joias, depois uma viagem, depois pagamentos de fornecedores, todos feitos por meio de novos financiamentos. Eles estavam gastando dinheiro que não tinham. Exatamente. Ela então mostrou o saldo das contas. Rafael já estava com dificuldades financeiras antes mesmo do casamento. Olhei novamente para os documentos. A casa luxuosa, os móveis caros, as viagens, as fotografias perfeitas nas redes sociais. Tudo sustentado por dívidas. Respirei lentamente. Então ele precisava que eu continuasse pagando a hipoteca. Mais do que precisava. Helena fechou a pasta. Dependia disso. Naquele instante, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Bianca. Foi a primeira vez que ela falava comigo desde o casamento. Abri. Selma, acho que houve um mal-entendido. Podemos conversar quando eu voltar? Fiquei alguns segundos olhando para a tela. Depois, outra mensagem chegou. Rafael está muito preocupado. Não respondi. Helena observava tudo em silêncio. Vai responder? Balancei a cabeça negativamente. Ainda não. Ela sorriu discretamente. Às vezes o silêncio é a resposta mais forte. Naquela tarde, quando voltei para casa, encontrei uma caixa sobre o tapete da entrada. Não havia remetente. Abri cuidadosamente. Dentro estava a caixa de veludo que eu havia levado ao casamento. As alianças dos meus pais. Junto delas havia um pequeno cartão. A cerimonialista disse que isso ficou com ela. Apenas isso. Nenhuma assinatura. Nenhuma explicação. Segurei aquelas alianças nas mãos e senti os olhos marejarem. Minha mãe costumava dizer que alianças representam compromisso. Olhando para elas, pensei em Augusto. Durante 40 anos de casamento, ele nunca me prometeu uma vida perfeita. Prometeu apenas respeito, e cumpriu. Guardei novamente as alianças no cofre. Naquele momento compreendi que o maior patrimônio que Augusto havia deixado não era dinheiro, era dignidade. No dia seguinte, o telefone tocou logo cedo. Era Rafael. Dessa vez resolvi atender. Sua voz parecia diferente, mais cansada. Mãe, esperei. O banco está ligando toda hora. Continuei em silêncio. Os juros começaram. Ainda não respondi. Ele respirou profundamente. Você realmente vai fazer isso? Olhei para a fotografia dele ainda criança sobre a estante. Na imagem, Rafael tinha 6 anos e segurava minha mão durante o primeiro dia de aula. Por um instante, senti vontade de esquecer tudo. Mas então lembrei da entrada do salão, da lista de convidados, da mensagem pedindo para eu não fazer uma cena. Eu não estou fazendo nada contra você. Minha voz saiu calma. Apenas parei de assumir uma responsabilidade que nunca foi minha. Ele ficou irritado. Você sabe que sem sua ajuda fica muito difícil. Também foi muito difícil dirigir 4 horas para descobrir que eu não era bem-vinda. Silêncio. Então Rafael respondeu algo que destruiu definitivamente a imagem que eu ainda tentava preservar dele. Mãe, sua voz endureceu. Você sempre faz drama. Senti como se o tempo parasse. Drama. Era isso que ele enxergava em toda a minha dor. Passei anos acreditando que meu filho apenas cometia erros. Naquele instante, percebi algo muito mais triste. Ele havia aprendido a diminuir meus sentimentos sempre que eles atrapalhavam seus interesses. Respirei profundamente. Rafael. Esperei alguns segundos antes de continuar. Pela primeira vez vou pedir que você me escute até o fim. Ele permaneceu calado. Passei 36 anos colocando suas necessidades antes das minhas. Paguei estudos, paguei carro, paguei entrada da casa, paguei prestações, paguei móveis, paguei parte do seu casamento. E sabe qual foi a única coisa que pedi em troca? Minha voz começou a falhar. Sentar na cerimônia do casamento do meu único filho. Do outro lado da linha, não havia mais resposta. Continuei. Nem isso você conseguiu me dar. Desliguei. Não porque estivesse com raiva, mas porque finalmente havia dito tudo o que precisava. Naquela mesma tarde, Helena me telefonou novamente. Sua voz demonstrava surpresa. Selma, aconteceu alguma coisa? Acabei de receber uma ligação. De quem? Do gerente da agência onde o financiamento foi contratado. Meu coração disparou. O que ele queria? Confirmar algumas informações. E? Helena fez uma longa pausa. Descobrimos que existe um documento assinado utilizando uma assinatura muito parecida com a sua. Fiquei completamente imóvel. Parecida? Sim. Minha respiração acelerou. Mas eu nunca assinei mais nada. Helena respondeu lentamente.
Era exatamente isso que eu precisava confirmar. Naquele instante compreendi que a história era ainda mais profunda do que imaginávamos. Talvez Rafael não tivesse apenas mentido sobre a dívida. Talvez alguém tivesse utilizado meu nome em documentos que eu jamais tinha visto. E se aquilo fosse verdade, a traição seria muito maior do que qualquer humilhação sofrida no casamento. Antes de continuarmos, conte aqui nos comentários o que você está achando dessa história até agora e o que você faria no meu lugar. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai arrepiar você. Depois da ligação de Helena, fiquei sentada durante vários minutos olhando para o telefone sobre a mesa. Meu café havia esfriado, mas eu nem percebia. A única frase que ecoava na minha cabeça era a última que ela havia dito. Existe um documento assinado com uma assinatura muito parecida com a sua. Eu conhecia minha assinatura melhor do que qualquer pessoa. Sempre fui extremamente cuidadosa com documentos. Augusto costumava brincar que eu lia até as letras miúdas das embalagens de remédio antes de comprar qualquer coisa. Por isso, uma única certeza começou a crescer dentro de mim. Se alguém havia utilizado meu nome, não fora por acaso. Havia intenção, e intenção exige planejamento. Naquela manhã, fui novamente ao escritório de Helena. Ela espalhou vários documentos sobre a mesa. Compare estas assinaturas. Olhei atentamente. A primeira era minha. A segunda parecia minha, mas apenas à primeira vista. A inclinação das letras era diferente. O traço final do sobrenome estava ligeiramente maior. O S de Selma tinha uma curva que eu jamais fazia. Não fui eu. Helena assentiu. Eu também acredito. Meu coração acelerou. Isso significa que alguém, ela completou, muito provavelmente reproduziu sua assinatura. Respirei profundamente. Aquilo não era apenas uma mentira. Era algo muito mais sério. Mas Helena levantou a mão antes que eu tirasse conclusões. Ainda precisamos descobrir quem apresentou esse documento. Ela abriu outra pasta. E foi exatamente isso que solicitei ao banco. Quando saí do escritório, decidi fazer algo que vinha adiando havia semanas. Passei em uma pequena floricultura. Comprei um ramalhete de lírios brancos. Depois, segui até o cemitério, onde Augusto estava enterrado. Fazia quase 4 meses que eu não o visitava. Sentei-me diante da lápide. Passei delicadamente a mão sobre seu nome. Você sempre dizia que eu protegia demais o Rafael. Sorri com tristeza. Acho que você tinha razão. Durante alguns minutos fiquei ali, conversando em silêncio como fazia desde sua partida. Contei tudo. O casamento, a hipoteca, as dívidas, os documentos, as mentiras. No fim, enxuguei discretamente uma lágrima. Se você estivesse aqui, saberia exatamente o que fazer. Levantei-me para ir embora. Foi então que ouvi uma voz atrás de mim. Dona Selma? Virei-me. Demorei alguns segundos para reconhecer aquela mulher. Era Luciana. Ela havia trabalhado durante anos na mesma imobiliária, onde Bianca iniciou a carreira. Nos encontramos apenas 2 ou 3 vezes em festas da empresa. Ela parecia nervosa. Desculpe incomodar. Claro que não. Ela respirou fundo. Eu soube do casamento. Assenti discretamente. Também soube que a senhora não entrou. Fiquei surpresa. Como você sabe disso? Ela abaixou os olhos. Porque muita gente comentou depois. Meu coração apertou. Então não era apenas minha família que conhecia a verdade. Outras pessoas também. Luciana hesitou por alguns segundos. Depois falou algo que mudou completamente a direção daquela história. Preciso contar uma coisa. Olhei atentamente para ela. Bianca falava muito da senhora. Meu estômago gelou. O que ela dizia? Luciana parecia desconfortável. Sempre dizia que o maior patrimônio do Rafael era a mãe dele. Fiquei imóvel. Ela continuou. No começo achei que estivesse elogiando a senhora. Respirou fundo. Mas depois percebi que ela estava falando do dinheiro. Senti minhas mãos ficarem frias. Luciana prosseguiu. Algumas semanas antes do casamento, ouvi uma conversa sem querer. Meu coração acelerou. Que conversa? Ela olhou em volta antes de responder. Bianca dizia que, depois do casamento, seria mais fácil convencer Rafael a cortar definitivamente os laços com a senhora. Meu corpo inteiro ficou paralisado. Ela disse isso? Luciana assentiu lentamente. Disse também que quando a casa estivesse completamente quitada, vocês não precisariam mais manter contato frequente. Meu peito apertou. Não consegui responder. Luciana parecia arrependida. Pensei em avisar antes, mas achei que fosse apenas um desabafo.
Agora percebo que talvez eu devesse ter falado. Segurei delicadamente sua mão. Você já está me ajudando. Ela respirou aliviada. Antes de ir embora, ainda acrescentou. Tem mais uma coisa. Esperei. Bianca dizia que Rafael era muito influenciável. Franzi a testa. Como assim? Ela sempre comentava que bastava insistir um pouco, e ele acabava concordando com tudo. Fiquei olhando para Luciana durante alguns segundos. Aquela informação não diminuía a responsabilidade do meu filho, mas explicava muitas coisas. Talvez Rafael realmente tivesse feito escolhas, porém alguém alimentava essas escolhas diariamente. Voltei para casa, profundamente abalada. Passei horas olhando fotografias antigas. Em uma delas, Bianca aparecia sorrindo ao meu lado durante o noivado. Lembrei-me perfeitamente daquele dia. Ela me abraçou e disse: "Quero que você seja como uma segunda mãe para mim." Hoje aquelas palavras pareciam vazias, ou talvez nunca tivessem sido sinceras. No começo da noite meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Dona Selma? Era a voz de um homem. Sim, aqui é Marcelo. Sou gerente da agência onde foi contratado o financiamento. Olhei imediatamente para os documentos sobre a mesa. Helena comentou que o senhor entraria em contato. Sim, preciso confirmar algumas informações. Respondi a todas as perguntas. No final da ligação, Marcelo fez uma pausa. Posso perguntar uma coisa pessoal? Claro. A senhora realmente autorizou alguém a representá-la durante uma atualização cadastral há cerca de 2 anos? Meu coração disparou. Não. Tem certeza? Absoluta. Ouvi um longo silêncio. Depois ele respondeu lentamente. Então existe uma inconsistência muito séria no processo. Meu corpo inteiro gelou. Que inconsistência? Um representante compareceu, afirmando agir em seu nome. Fechei os olhos. Quem era essa pessoa? Marcelo respondeu. Ainda estou verificando, mas a fotografia anexada ao cadastro não corresponde à senhora. Senti um frio percorrer minha espinha. Alguém havia comparecido ao banco fingindo agir em meu nome. Mas quem? Na manhã seguinte, Helena me telefonou cedo. Sua voz transmitia uma mistura de surpresa e preocupação. Selma, descobriu quem foi? Ainda não, mas conseguimos acesso às imagens das câmeras de segurança daquele dia. Meu coração começou a bater tão forte que parecia querer sair do peito. Dá para reconhecer a pessoa? Houve alguns segundos de silêncio. Então, Helena respondeu. Sim, engoli em seco. Quem é? Ela respirou profundamente. Não quero dizer por telefone. Preciso que você venha ao escritório imediatamente. Sua voz denunciava que o que eu estava prestes a descobrir seria ainda mais doloroso do que todas as humilhações que havia enfrentado até então. Porque a pessoa que entrou naquele banco usando o meu nome era alguém que eu conhecia muito bem. Dirigi até o escritório de Helena com as mãos tão apertadas no volante que meus dedos começaram a doer. Durante todo o caminho, uma única pergunta ocupava minha mente. Quem teria ido ao banco usando o meu nome? Pensei em desconhecidos, pensei em funcionários, pensei até em algum despachante contratado por Rafael. Mas, no fundo, eu já sabia que a resposta seria muito mais dolorosa. Quando entrei na sala de Helena, ela estava em pé diante da televisão ligada. Na tela, havia uma imagem congelada das câmeras de segurança da agência bancária. Ela diminuiu o volume. Olhou diretamente para mim. Está preparada? Respirei fundo. Não. Ela assentiu. Eu também não estava quando vi. Pegou o controle remoto e apertou o botão de reprodução. As imagens mostravam o saguão da agência. Pessoas entrando, clientes sendo atendidos, funcionários caminhando entre os caixas. Depois, exatamente às 14h17 daquela tarde registrada no sistema, uma mulher entrou usando óculos escuros e uma pasta preta nas mãos. Meu coração disparou. Mesmo antes de ver seu rosto completamente, reconheci sua postura. Ela caminhava com segurança, como alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Helena pausou a gravação quando a mulher retirou os óculos. Senti um vazio enorme dentro de mim. Era Bianca. Não havia qualquer dúvida. Meu corpo inteiro ficou imóvel. Durante vários segundos, fui incapaz de dizer qualquer palavra. Helena permaneceu em silêncio. Respeitou minha dor. Finalmente consegui perguntar. Ela entrou no banco usando meu nome? Helena respirou profundamente. Sim. Continuei olhando para a imagem congelada. Bianca sorria discretamente enquanto conversava com um gerente. Parecia completamente tranquila, como se estivesse realizando uma tarefa comum. Rafael estava com ela?
Helena voltou alguns segundos na gravação. Outra imagem apareceu. Meu coração quase parou. No estacionamento, alguns minutos antes da entrada de Bianca na agência, Rafael estacionava o carro. Ele permaneceu sentado ao volante. Bianca desceu sozinha. Depois entrou no banco. Senti uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza porque meu filho sabia exatamente o que estava acontecendo. Alívio porque, ao menos naquele momento, ele não havia sido quem imitar a minha assinatura. Mas ele sabia. E não impediu. Helena colocou outra pasta sobre a mesa. Existe mais uma informação. Olhei para ela. O funcionário do banco acreditava que Bianca era sua procuradora. Ela apresentou alguma procuração? Não. Franzi a testa. Então como foi atendida? Helena sorriu discretamente. Porque apresentou um documento de autorização simples acompanhado daquela assinatura falsa. Meu coração voltou a apertar. Eles acreditaram. Sim. Ela fez uma pequena pausa. Mas agora o próprio banco reconheceu que houve falhas no procedimento. Aquilo mudava completamente a situação. Pela primeira vez desde o casamento, senti que a verdade começava a aparecer. Passamos quase 3 horas analisando todos os documentos. Helena organizou cada comprovante por ordem cronológica. Enquanto isso, percebi algo que antes havia passado despercebido. A cláusula que eu encontrara dias atrás não era apenas uma garantia financeira. Ela continha uma condição muito específica. Caso os valores investidos por mim deixassem de ser reconhecidos ou fossem declarados quitados sem minha autorização, eu teria o direito de exigir judicialmente a restituição integral da quantia corrigida, ou exercer preferência sobre a participação correspondente no imóvel. Olhei para Helena. Então Rafael nunca deveria ter declarado aquela dívida como encerrada. Ela respondeu imediatamente. Exatamente. Pegou uma caneta e circulou um trecho do contrato. Foi justamente essa declaração que reativou uma proteção contratual que estava adormecida havia anos. Meu coração acelerou. Quer dizer, ela sorriu. A atitude deles fortaleceu sua posição. Passei a mão sobre o documento. Era difícil acreditar. Durante anos, aquela cláusula permaneceu esquecida em uma pasta dentro do meu armário. Agora poderia mudar completamente o rumo da minha vida. Na saída do escritório, Helena fez um último pedido. Selma. Sim? Não procure Rafael. Nem Bianca? Principalmente Bianca. Por quê? Ela respondeu com tranquilidade. Porque quem acredita que ainda controla uma situação costuma revelar muito mais do que imagina. Concordei. Pela primeira vez desde o casamento, eu não precisava correr atrás de respostas. As respostas estavam vindo até mim. 2 dias depois, aconteceu exatamente o que Helena havia previsto. Meu telefone tocou pouco depois das 7 da noite. Era Rafael. Atendi. Sua voz estava completamente diferente das ligações anteriores. Parecia nervosa. Mãe, esperei. Recebemos uma notificação. Meu coração permaneceu tranquilo. Entendo. O banco quer esclarecimentos sobre alguns documentos. Não respondi. Ele continuou. Você falou com alguém? Olhei pela janela do apartamento. A chuva começava a cair lentamente. Falei. Silêncio. Com quem? Com uma advogada. A respiração dele mudou imediatamente. Você contratou uma advogada? Sim. Mais alguns segundos de silêncio. Então ouvi Bianca falando ao fundo. Ela parecia perguntar o que eu havia respondido. Rafael cobriu parcialmente o telefone. Mesmo assim consegui ouvir uma frase. Eu disse que ela não teria coragem. Fechei os olhos. Não senti raiva. Senti pena. Durante todo aquele tempo, eles acreditaram que eu continuaria aceitando qualquer humilhação. Voltaram para a ligação. Mãe, sua voz já não demonstrava a mesma segurança. Podemos conversar pessoalmente? Pensei por alguns segundos. Depois respondi. Claro. Amanhã? Não. Quando? Quando vocês estiverem preparados para dizer a verdade. Ele permaneceu calado. Então fez uma pergunta que revelou exatamente o que realmente o preocupava. Você pretende tirar nossa casa? Olhei novamente para a fotografia de Augusto. Sorri discretamente. Rafael, minha voz saiu firme. Eu não estou tentando tirar nada de ninguém. Fiz uma pequena pausa. Apenas estou tentando recuperar aquilo que vocês decidiram apagar da minha vida. Desliguei. Na manhã seguinte, Helena telefonou novamente. Dessa vez, sua voz transmitia um entusiasmo que eu ainda não havia ouvido desde o início daquela história. Selma, aconteceu alguma coisa? Sim. Boa ou ruim? Ela sorriu.
Muito boa. Sentei imediatamente à mesa. O que foi? Recebemos resposta oficial do banco. Meu coração acelerou. E? Eles reconheceram a inconsistência documental e aceitaram iniciar uma revisão completa do financiamento. Respirei aliviada. Mas Helena ainda não havia terminado. Existe mais uma novidade. Qual? Ela fez uma pequena pausa antes de responder. Durante a revisão apareceu um documento que ninguém sabia que existia. Meu coração voltou a disparar. Que documento? Uma carta escrita pelo seu falecido marido poucos meses antes de morrer. Fiquei completamente imóvel. Augusto? Como aquilo seria possível? Helena respondeu lentamente. Essa carta pode mudar absolutamente tudo. Durante alguns segundos, fiquei sem conseguir respirar. Uma carta de Augusto? Meu marido havia partido havia 7 anos. Ele sempre organizava cuidadosamente seus documentos, mas jamais mencionou qualquer carta relacionada ao financiamento da casa de Rafael. Olhei para Helena. Você tem certeza? Ela assentiu. O banco localizou o documento durante a auditoria do processo. A carta foi anexada ao dossiê do financiamento, mas nunca chegou a ser utilizada porque, naquela época, nenhuma divergência havia sido apontada. Meu coração disparava. Posso ler? Helena retirou um envelope amarelado de dentro da pasta. Na parte da frente estava escrito, com a caligrafia que eu reconheceria em qualquer lugar, caso um dia este documento seja necessário. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Passei delicadamente os dedos sobre a letra de Augusto antes de abrir o envelope. Lá dentro havia apenas uma folha. Comecei a ler em silêncio. Ao gerente responsável, meu nome é Augusto Andrade. Caso este documento precise ser consultado no futuro, quero deixar registrado que todo o valor utilizado por minha esposa, Selma, para ajudar nosso filho Rafael, pertence exclusivamente ao patrimônio dela. A decisão de ajudá-lo foi tomada por amor, nunca como doação definitiva. Conheço meu filho e acredito no potencial dele. Porém, também conheço minha esposa. Ela jamais cobrará aquilo que emprestou, mesmo que precise abrir mão da própria segurança financeira. Por isso faço este registro. Se algum dia houver dúvida sobre a origem desses recursos ou sobre a intenção da minha esposa, declaro que ela jamais autorizaria qualquer pessoa a afirmar que essa dívida foi quitada sem sua autorização. Espero sinceramente que esta carta nunca precise ser lida. Augusto Andrade. Quando terminei, minhas lágrimas caíam silenciosamente sobre o papel. Helena permaneceu em absoluto respeito. Depois de alguns minutos, consegui falar. Ele sabia, ela assentiu. Seu marido parecia conhecer muito bem o coração de vocês dois. Fechei os olhos. Augusto havia previsto exatamente o que aconteceria. Ele sabia que eu protegeria Rafael até o último instante, e por isso tentou proteger a mim. Na saída do escritório, entrei no carro e permaneci ali por quase meia hora. Lembrei da última conversa que tive com Augusto no hospital. Ele segurou minha mão e disse: Selma, nunca confunda amor com obrigação. Na época, achei que ele estivesse falando sobre o casamento. Hoje compreendi que ele estava falando sobre Rafael. Naquela mesma tarde, meu telefone começou a tocar sem parar. Primeiro Rafael, depois Bianca, depois novamente Rafael. Não atendi. Pouco tempo depois chegaram várias mensagens. Mãe, precisamos conversar. Isso está saindo do controle. Por favor, atende! Pela primeira vez em muitos anos, não senti ansiedade. Eles finalmente estavam experimentando o silêncio que me ofereceram tantas vezes. No início da noite, Célia apareceu inesperadamente em meu apartamento. Trouxe um bolo de fubá ainda quente. Sentou-se comigo na cozinha. Contei tudo o que havia descoberto. Ela permaneceu calada durante muito tempo. Depois perguntou: Você ainda ama o Rafael? Olhei para a janela. A chuva caía lentamente sobre a cidade. Nunca deixei de amar meu filho. Minha voz saiu baixa. O que deixou de existir foi a ilusão de que eu precisava aceitar qualquer coisa para continuar sendo mãe. Célia segurou minha mão. Isso muda tudo. Balancei a cabeça. Não. Respirei profundamente. Isso muda apenas a mim. Na manhã seguinte, acordei cedo para caminhar. Enquanto passava pela padaria do bairro, encontrei Dona Lúcia, uma vizinha antiga que conhecia Rafael desde criança. Ela sorriu. Faz tempo que não vejo seu filho. Respondi apenas que ele estava ocupado. Não tive coragem de contar a verdade. No caminho de volta, meu celular vibrou novamente.
Era uma notificação das redes sociais. Sem pensar muito, abri. Bianca havia publicado um novo vídeo. Ela mostrava a casa, a piscina, o jardim, a cozinha. Tudo parecia perfeito, mas algo chamou minha atenção. Os comentários. Várias pessoas perguntavam por que eles estavam vendendo alguns móveis praticamente novos. Outras perguntavam por que o carro de luxo havia desaparecido das fotografias. Continuei lendo. Uma conhecida escreveu: "Espero que vocês fiquem bem. Ouvi dizer que as coisas ficaram difíceis." Bianca apagou o comentário poucos minutos depois, mas eu já havia lido. Pela primeira vez, percebi pequenas rachaduras naquela imagem perfeita que eles tentavam mostrar ao mundo. À tarde, Helena voltou a telefonar. Sua voz transmitia tranquilidade. "Selma, o banco suspendeu temporariamente qualquer alteração contratual até o fim da auditoria." Respirei aliviada. "Isso significa o quê?" "Significa que ninguém poderá modificar documentos ou esconder informações enquanto tudo estiver sendo analisado." Sorri discretamente. A verdade estava finalmente protegida. Mas Helena continuou. "Também conversei com o gerente. Existe outra informação importante." "Qual?" "Rafael esteve na agência ontem." Meu coração acelerou. Oh, o que ele queria? Descobrir quem iniciou a revisão. Permaneci em silêncio. Quando percebeu que não receberia detalhes, ficou bastante nervoso. Olhei para a fotografia de Augusto. Pela primeira vez, imaginei que meu marido talvez estivesse sorrindo em algum lugar. Não porque nosso filho estivesse sofrendo, mas porque eu finalmente estava aprendendo a me defender. Naquela noite, ouvi alguém bater à porta. Olhei pelo olho mágico. Meu coração disparou. Era Rafael, sozinho. Abri lentamente. Ele parecia cansado. Os olhos estavam vermelhos. A barba por fazer. Era a primeira vez desde o casamento que o via pessoalmente. Ficamos alguns segundos apenas nos olhando. Foi ele quem falou primeiro. "Posso entrar?" Pensei durante alguns instantes. Depois abri espaço. Sentamo-nos na sala. O silêncio parecia interminável. Finalmente, Rafael respirou fundo. "Mãe." Esperei. As coisas saíram do controle. Continuei em silêncio. "Bianca está desesperada." Olhei diretamente para ele. "E você?" Ele baixou os olhos. Também. Pela primeira vez desde o casamento, sua voz parecia sincera, mas eu já havia aprendido que sinceridade precisava ser acompanhada de responsabilidade. "Você veio pedir desculpas?" Ele demorou vários segundos para responder. Quando finalmente levantou os olhos, disse apenas: "Vim pedir sua ajuda." Meu coração apertou. Não porque estivesse surpresa, mas porque aquela resposta confirmou exatamente aquilo que eu mais temia. Mesmo depois de tudo, mesmo depois da humilhação, mesmo depois das mentiras, meu filho ainda não havia compreendido o tamanho da dor que me causara. Ele continuava enxergando em mim a solução para seus problemas, não a pessoa que havia machucado. Levantei-me lentamente. Caminhei até o cofre. Retirei a caixa de veludo contendo as alianças dos meus pais. Coloquei-a sobre a mesa diante dele. Rafael olhou confuso. "O que é isso?" Respondi calmamente. "A única herança que seu pai realmente queria que você entendesse." Ele abriu a caixa lentamente. Enquanto observava aquelas alianças antigas, lágrimas começaram a surgir em seus olhos. Então perguntei algo que mudaria completamente nossa conversa. "Rafael, antes de eu responder qualquer pedido seu, fiz uma longa pausa. Quero que você me diga apenas uma coisa." Ele levantou a cabeça. "Quem teve a ideia de tirar meu nome da lista do casamento?" O silêncio que tomou conta da sala respondeu antes mesmo que ele abrisse a boca. E naquele instante, percebi que a verdade estava finalmente prestes a aparecer. Rafael permaneceu sentado diante de mim, com a caixa de veludo aberta entre as mãos. Seus olhos percorriam lentamente as alianças dos meus pais, mas eu sabia que ele não estava realmente olhando para elas. Estava procurando uma resposta que o livrasse da responsabilidade. "Quem teve a ideia de tirar meu nome da lista do casamento?" Repeti. Ele fechou a caixa. Depois a colocou sobre a mesa com extremo cuidado. "Mãe, não foi exatamente assim." Senti uma tristeza profunda. Durante toda a vida, Rafael começava suas piores explicações daquela maneira. Nunca dizia que havia errado. Dizia que as coisas não eram exatamente como pareciam. Sentei-me novamente diante dele. "Então me conte como foi." Ele passou as mãos pelo rosto. Bianca estava muito nervosa com o casamento. A família dela queria controlar tudo.
Houve discussões sobre as mesas, as fotografias, os convidados e meu nome. Sua presença causava desconforto. Para quem? Ele desviou os olhos. Para Bianca. A resposta saiu quase como um sussurro. Meu coração apertou, mas permaneci calma. E por quê? Ela dizia que você fazia questão de lembrar a todos que estava pagando parte das coisas. Eu nunca disse isso aos convidados, mas questionou o buffet, porque o dinheiro que entreguei foi apresentado como presente dos pais dela. Rafael ficou em silêncio. Também questionei por que eu deveria sentar nas últimas fileiras. Continuei. Isso foi considerado um problema? Ele não respondeu diretamente. A mãe de Bianca achava que você poderia criar uma situação desagradável. Eu quase ri, mas não havia humor algum naquela conversa. Criar uma situação desagradável apenas por estar presente? Não era isso. Então, o que era? Ele respirou fundo. Bianca queria que aquele dia fosse completamente dela. E você permitiu que sua mãe fosse apagada para garantir isso. Rafael ergueu os olhos. Eu pensei que conversaria com você depois. Depois de me deixar diante de um segurança? Eu sabia que você ficaria magoada, mas achei que compreenderia. Aquelas palavras doeram mais do que eu esperava. Ele sabia. Não foram um erro de organização. Não foram uma decisão tomada no último instante. Meu filho sabia que eu chegaria ao salão e seria impedida de entrar. Sabia que eu havia dirigido durante 4 horas. Sabia que eu levava as alianças dos avós. Ainda assim, decidiu que depois explicaria. Você escolheu o conforto de Bianca e a minha humilhação. Respondi. Eu estava tentando evitar uma discussão no casamento. Evitando uma discussão comigo sem sequer me permitir entrar. Ele abaixou a cabeça. Por alguns segundos, vi diante de mim o menino que costumava esconder os cadernos quando recebia uma nota ruim. Mas aquele menino crescera. Não podia mais ser protegido das consequências. E o banco? Perguntei. Rafael ficou tenso. O que tem? Você levou Bianca até a agência sabendo que ela usaria meu nome. Ele levantou-se imediatamente. Eu não sabia que ela faria daquele jeito, mas dirigiu o carro. Ela disse que precisava corrigir um problema cadastral. Usando minha assinatura? Eu não vi o documento. Permaneci olhando para ele. Rafael começou a andar pela sala. Bianca disse que você já havia autorizado tudo verbalmente. Eu estava trabalhando muito. Tinha clientes, dívidas, o casamento. Você nunca telefonou para confirmar. Confiei nela. E escolheu não confiar em mim. Ele parou diante da janela. Eu errei. Foi a primeira vez que ouvi aquelas palavras desde o início de toda a história. Ainda assim, não senti alívio. Talvez porque tivessem chegado apenas quando ele estava prestes a perder a casa. Você errou em qual parte? Perguntei. Ao deixar Bianca usar meu nome? Ao mentir ao banco? Ao me excluir do casamento? Ou ao acreditar que eu continuaria pagando tudo depois disso? Ele se virou. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Em tudo. Meu coração de mãe desejou correr até ele, abraçá-lo, dizer que encontraríamos uma solução. Mas outra parte de mim, recém-desperta, percebeu que um pedido de perdão não apagava anos de manipulação, muito menos anulava as escolhas que ele fizera conscientemente. Por que veio sozinho? Rafael hesitou. Bianca não sabe que estou aqui. Ela não queria que viesse? Ela disse que conversar com você demonstraria fraqueza. Aquela resposta não me surpreendeu. E o que ela sugeriu? Que esperássemos. Esperassem o quê? Que você mudasse de ideia. Sorri tristemente. Eles ainda acreditavam que meu silêncio era apenas uma fase. Rafael, você já leu a carta do seu pai? Ele levantou a cabeça surpreso. Que carta? Contei sobre o documento encontrado pelo banco. Falei das palavras de Augusto, do registro feito antes de sua morte e da preocupação que ele tinha com minha segurança financeira. Rafael sentou-se novamente. Seu rosto perdeu completamente a cor. Pai escreveu isso? Escreveu. Sobre mim? Sobre nós dois. Ele permaneceu em silêncio. Pela primeira vez parecia realmente abalado. Não pela hipoteca, não pelo banco, mas pela possibilidade de que Augusto tivesse previsto seu comportamento. Posso ler? Um dia. Ele ergueu os olhos. Por que não agora? Porque ainda não sei se você deseja compreender seu pai ou apenas descobrir como o documento afeta a casa. Rafael não respondeu. O silêncio entre nós se tornou pesado. Poucos minutos depois, ele se levantou. Preciso ir. Acompanhei-o até a porta. Antes de sair, virou-se para mim. Mãe, esperei. Você vai tomar a casa? Não sei. Como pode não saber? Porque ainda estou decidindo o que é justo.
Ele respirou fundo. Bianca não vai aceitar. Bianca não precisa aceitar. Meu filho me olhou como se estivesse diante de uma desconhecida. Talvez estivesse. A mulher que ele conhecia pagava primeiro e perguntava depois. A mulher diante dele finalmente aprendera que amor sem limites facilmente se transforma em permissão para ser usada. Rafael saiu sem se despedir. Fechei a porta e encostei a testa na madeira. Só então permiti que algumas lágrimas caíssem. Não chorei pela casa. Chorei pelo filho que eu desejava ter reencontrado naquela noite e que ainda parecia perdido dentro de um homem dominado pelo medo, pela aparência e pelo dinheiro. 2 dias se passaram sem notícias. Helena continuava acompanhando a auditoria do banco. Segundo ela, havia provas suficientes para contestar a declaração de quitação, exigir a restituição do valor investido e responsabilizar os envolvidos pelas irregularidades documentais. Ainda assim, eu não havia decidido qual caminho seguir. A justiça podia recuperar meu dinheiro, mas não devolveria os anos em que confundi exploração com amor. Na terceira noite, enquanto eu organizava algumas roupas no quarto, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Bianca. Abri com cautela. Selma, precisamos agir como adultas. Rafael está muito abalado. Essa situação pode destruir nosso casamento. Observei aquelas palavras durante alguns segundos. Não havia pedido de desculpas, nenhuma menção à assinatura, nenhum reconhecimento da humilhação. Respondi apenas: converse com minha advogada. Bianca visualizou quase imediatamente. Logo depois, novas mensagens chegaram. Você está exagerando. Sempre pagou a hipoteca porque quis. Ninguém obrigou você. Não tente se fazer de vítima. Coloquei o celular sobre a cama. Eu já havia recebido acusações suficientes. Não responderia. Alguns minutos depois, surgiu uma nova notificação. Dessa vez, porém, a mensagem não parecia destinada a mim. Ela está mais difícil do que você disse. Precisamos convencê-la a vender o apartamento antes que Helena descubra o restante. Meu coração parou por um instante. Li novamente. A mensagem havia sido apagada poucos segundos depois, mas eu já tinha visto. Minhas mãos começaram a tremer. Antes que pudesse reagir, outra mensagem chegou, dessa vez de Rafael. Mãe, ignore qualquer mensagem da Bianca, ela está nervosa. Fiquei completamente imóvel. O restante? O que Helena ainda não havia descoberto? E por que vender meu apartamento fazia parte dos planos deles? Rapidamente, fiz uma captura de tela da notificação que ainda aparecia no histórico do celular. Enviei para Helena. Ela me telefonou menos de 1 minuto depois. Selma, de quando é essa mensagem? Agora. Não responda mais nada. O que significa antes que você descubra o restante? Ainda não sei. A voz dela estava séria. Mas vou descobrir. Na manhã seguinte, Helena pediu que eu comparecesse ao escritório. Quando cheguei, ela estava acompanhada por Marcelo, o gerente do banco. Os dois tinham uma expressão preocupada. Sentei-me. Encontraram alguma coisa? Marcelo abriu uma pasta. Durante a auditoria, localizamos uma solicitação de crédito que não chegou a ser concluída. Meu coração acelerou. Em meu nome? Ele assentiu. A proposta utilizava seu apartamento como possível garantia. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Meu apartamento? Sim. Helena colocou a mão sobre a minha. O pedido não foi aprovado porque faltavam documentos e sua presença para validação. Quem fez a solicitação? Marcelo respirou fundo. O acesso inicial foi realizado usando os dados de Rafael. Fechei os olhos. Meu próprio filho havia permitido que meu apartamento entrasse em uma negociação sem meu conhecimento. Qual era o valor? Aproximadamente 900 mil. Quase não consegui respirar. Para quê? Marcelo respondeu. A justificativa apresentada era consolidar dívidas e financiar a expansão de uma empresa. Que empresa? Ele virou o documento em minha direção. No topo da página havia o nome de Bianca. Uma pequena empresa de consultoria imobiliária registrada poucos meses antes do casamento. Helena então colocou outra folha sobre a mesa. E existe mais uma coisa. Olhei para ela. A empresa já recebeu transferências originadas de empréstimos feitos por Rafael. A verdade finalmente se revelava. Bianca não estava apenas mantendo uma vida luxuosa. Ela usava Rafael para alimentar um projeto próprio, enquanto meu dinheiro sustentava a casa e cobria as parcelas que eles não conseguiam pagar. Ele sabia? Perguntei. Helena hesitou. Parte dos documentos foi assinada por ele. Aquilo foi suficiente.
Rafael podia ter sido influenciado, podia estar apaixonado, podia ter sido pressionado, mas havia participado. Não era apenas vítima de Bianca. Fizera escolhas. Naquela tarde, voltei para casa com uma tranquilidade que me assustava. A dor ainda existia, mas já não me controlava. Pouco depois das 6, meu celular vibrou. Era a mensagem que eu esperava desde o casamento. A hipoteca está vencida. Precisamos que você pague hoje. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma explicação, nenhuma pergunta sobre como eu estava. Apenas a mesma cobrança. Dessa vez, porém, eu sabia de tudo. Sabia da assinatura. Sabia da empresa. Sabia do pedido de crédito. Sabia que meu apartamento fazia parte dos planos. Abri a conversa e digitei lentamente. Não escrevi com raiva. Não ameacei. Não insultei ninguém. Enviei apenas 4 palavras. Falem com minha advogada. Rafael visualizou imediatamente. Poucos minutos depois, tentou ligar. Não atendi. Em seguida, recebi uma mensagem de Helena. A revisão foi concluída. Agora podemos agir. Olhei para a fotografia de Augusto e senti uma força que não experimentava havia anos. Meu filho acreditava que eu havia apenas interrompido uma prestação. Bianca acreditava que ainda poderia me pressionar. Mas ambos estavam prestes a descobrir que o silêncio daquela mulher deixada do lado de fora do casamento não era fraqueza. Era o começo de uma decisão que mudaria a vida de todos nós. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório de Helena às 9 em ponto. Não levei apenas os documentos. Levei comigo os anos de silêncio, as noites em que transferi dinheiro sem fazer perguntas, os aniversários em que aceitei desculpas vagas e todas as vezes em que Rafael me procurou apenas quando precisava de alguma coisa. Helena já havia preparado tudo. Sobre a mesa estavam a carta de Augusto, os extratos bancários, os registros da agência, a imagem de Bianca entrando no banco, a solicitação de crédito envolvendo meu apartamento e a declaração falsa afirmando que a dívida comigo havia sido quitada. Era a história inteira de uma traição organizada em pastas. "Está pronta?" perguntou Helena. Olhei para aqueles papéis. "Desta vez estou." Ela me explicou que tínhamos 3 caminhos. Poderíamos exigir imediatamente a restituição integral de tudo o que investi, pedir o reconhecimento da minha participação no imóvel ou negociar um acordo que me devolvesse o patrimônio sem prolongar o conflito. "Qual você recomenda?" perguntei. "Depende do que você deseja recuperar." "Meu dinheiro." Helena inclinou a cabeça. "Apenas o dinheiro?" A pergunta me atingiu profundamente. Durante semanas, eu acreditara que queria recuperar os R$ 468 mil investidos na casa. Depois descobri que o valor real, somado a outras transferências, ultrapassava muito aquilo. Mas existiam perdas que nenhum cálculo alcançava. Eu queria recuperar meu respeito, minha tranquilidade, minha capacidade de tomar decisões sem sentir culpa. "Quero recuperar minha vida", respondi. Helena sorriu discretamente. "Então não aceite uma solução que mantenha você presa a eles." Naquela tarde, ela enviou uma notificação formal para Rafael e Bianca. O documento exigia que comparecessem a uma reunião em até 5 dias para esclarecer as irregularidades e discutir a restituição dos valores. Eles responderam em menos de 1 hora. Rafael disse que compareceria. Bianca escreveu que não reconhecia nenhuma dívida comigo. Helena leu a mensagem e apenas comentou: "Quem nega tudo diante de tantas provas costuma estar com muito medo." A reunião aconteceu na sexta-feira. Cheguei primeiro. Usei um conjunto bege simples, os cabelos presos e o broche que Augusto me dera em nosso 30º aniversário de casamento. Não escolhi aquela roupa para impressionar ninguém. Escolhi porque queria sentir meu marido perto de mim. Rafael entrou alguns minutos depois. Parecia abatido. Bianca veio logo atrás, impecavelmente vestida, carregando uma bolsa cara e mantendo a expressão firme. Ela não me cumprimentou. Sentaram-se diante de Helena. Durante alguns segundos ninguém falou. Foi Bianca quem rompeu o silêncio. "Espero que possamos resolver isso sem dramatização." Helena ergueu os olhos. "Esta é uma reunião jurídica, senhora Bianca. Trabalharemos com documentos, não com opiniões." Bianca fechou o rosto. Rafael evitava olhar para mim. Helena começou pela entrada da casa. Apresentou os comprovantes dos $180 mil. Depois, mostrou as 29 prestações pagas. Em seguida, as despesas com reforma, móveis e cerimônia. A cada documento, o rosto de Rafael ficava mais pálido.
Bianca tentou interromper. Selma deu esse dinheiro porque quis. Parte dos valores foi registrada como empréstimo familiar, respondeu Helena. E existe uma cláusula contratual que confirma a obrigação de restituição. Ela colocou a declaração falsa sobre a mesa. Além disso, alguém informou ao banco que a dívida havia sido quitada. Bianca cruzou os braços. Eu não tenho nada a ver com isso. Helena então exibiu as imagens da agência. O silêncio tornou-se absoluto. Na fotografia, Bianca aparecia diante do gerente com a pasta preta nas mãos. Rafael finalmente olhou para ela. Você disse que aquilo era apenas uma atualização. Bianca virou-se para ele. E era. Usando a assinatura da minha mãe? Era necessário para corrigir o cadastro. Eu permaneci em silêncio. Não precisava acusá-la. Os documentos faziam isso por mim. Helena apresentou o pedido de crédito de 900 mil envolvendo meu apartamento. A senhora também considera isso uma correção cadastral? Bianca perdeu a firmeza por um instante. Depois apontou para Rafael. Ele sabia. Meu filho fechou os olhos. Eu sabia que você queria abrir a empresa, respondeu. Não sabia que pretendia usar o apartamento da minha mãe. Não finja que é inocente agora. Você disse que Selma concordaria. Bianca soltou uma risada amarga. Porque ela sempre concordava com tudo. Aquela frase atravessou a sala. Todos olharam para mim. Bianca percebeu tarde demais o que havia admitido. Não era apenas sobre dinheiro. Ela contava com minha submissão. Acreditava que, por ser mãe, eu aceitaria qualquer exigência para não perder o contato com Rafael. A senhora tem razão, falei pela primeira vez. Eu concordava com quase tudo. Bianca me encarou. Então por que transformar isso numa guerra agora? Porque eu finalmente compreendi que vocês nunca chamaram isso de ajuda. Minha voz permaneceu serena. Chamavam de obrigação. Rafael baixou a cabeça. Helena então apresentou a carta de Augusto. Quando mencionei o nome do pai, Rafael ergueu os olhos imediatamente. Entreguei a carta a ele. Leia. Suas mãos tremiam. Rafael começou em silêncio, mas parou no meio. Os olhos ficaram marejados. Bianca demonstrou impaciência. Isso não muda os documentos. Muda sim, respondeu Helena. A carta confirma a origem do dinheiro, a intenção de Selma e a ausência de autorização para declarar a dívida quitada. Rafael terminou a leitura. Por alguns segundos, segurou o papel contra o peito. Pai sabia que isso aconteceria? Seu pai sabia que eu não conseguiria me proteger de você, respondi. Ele começou a chorar. Não de maneira exagerada, apenas silenciosamente, como alguém que finalmente se via refletido em um espelho do qual não podia fugir. Bianca se levantou. Não vou ficar aqui assistindo a esse teatro. Helena permaneceu sentada. Pode ir. Mas a senhora será formalmente chamada para prestar esclarecimentos sobre os documentos apresentados ao banco. Bianca parou. Você está me ameaçando? Estou informando as consequências. Ela olhou para Rafael. Vamos embora. Meu filho não se moveu. Rafael? Ele continuou sentado. Eu vou ficar. O rosto de Bianca mudou completamente. Depois de tudo que fiz por você? Rafael ergueu os olhos. O que você fez por mim? A pergunta pareceu surpreendê-la. Eu construí nossa vida. Ele olhou para as pastas sobre a mesa. Minha mãe construiu nossa vida. Bianca ficou em silêncio. E nós apagamos ela. Completou. Por um instante, senti pena dos dois. Não porque fossem inocentes, mas porque haviam construído um casamento sobre aparências, dívidas e segredos. Agora, sem o meu dinheiro sustentando tudo, nada permanecia sólido. Bianca pegou a bolsa e saiu sem olhar para trás. A porta se fechou. Rafael permaneceu sentado diante de mim. Mãe, levantei a mão. Ainda não. Ele ficou quieto. Helena explicou a proposta. Rafael e Bianca poderiam vender a casa voluntariamente. Após a quitação do saldo bancário, minha contribuição seria devolvida com correção. As demais dívidas continuariam sendo responsabilidade deles. Caso recusassem, iniciaríamos as medidas legais para reconhecer minha participação no imóvel e contestar todos os documentos irregulares. Quanto tempo temos? Perguntou Rafael. 7 dias, respondeu Helena. Ele olhou para mim. E se eu não conseguir convencer Bianca? Então você enfrentará as consequências das decisões que assinou, falei. Rafael fechou os olhos. Pela primeira vez, não ofereci uma solução. Não prometi pagar. Não disse que tudo ficaria bem. Permiti que meu filho carregasse o peso que durante anos colocara sobre os meus ombros. Quando se levantou para ir embora, ele parou diante de mim.
Eu sinto muito pelo casamento. Esperei. Ele respirou fundo. Não apenas porque você parou de pagar. Eu sinto muito porque sabia que você estava na porta e escolhi não sair para encontrá-la. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era o pedido de desculpas que eu esperava desde aquele sábado. Mas agora compreendia que o perdão não precisava vir acompanhado de mais dinheiro. Obrigada por finalmente dizer a verdade. Rafael assentiu. Não nos abraçamos. Ainda não. Algumas feridas exigem mais do que palavras para cicatrizar. Ele saiu do escritório carregando uma cópia da carta do pai. Eu permaneci ao lado de Helena. Acha que ele vai aceitar o acordo? Perguntei. Rafael talvez aceite. E Bianca? Helena fechou as pastas. Bianca ainda acredita que pode vencer. Naquela mesma noite, recebi uma nova mensagem. Não era de Rafael, era de Bianca. Você acha que recuperou o controle, mas ainda não sabe de tudo. Fiquei olhando para a tela. Em seguida, chegou uma fotografia. Nela, Bianca segurava um documento antigo com a assinatura de Augusto. Logo abaixo da imagem, escreveu: seu marido também tinha segredos. Meu coração disparou. Eu acreditava que a última verdade já havia sido revelada. Mas Bianca acabara de mostrar que ainda guardava uma peça capaz de mudar completamente o desfecho daquela história. Passei a noite inteira olhando para a fotografia enviada por Bianca. Ampliei a imagem várias vezes. O documento parecia realmente antigo. No canto inferior direito, reconheci a assinatura de Augusto. Meu coração acelerou. Durante alguns minutos, imaginei todas as possibilidades. Será que Augusto havia escondido alguma dívida? Algum investimento? Outro financiamento? Ou aquela era apenas mais uma tentativa de me desestabilizar? Respirei fundo. Pela primeira vez desde o início daquela história, não tomei nenhuma decisão impulsiva. Encaminhei imediatamente a fotografia para Helena. Poucos minutos depois, ela respondeu: não tire conclusões antes de vermos o documento original. Aquela mensagem me devolveu a tranquilidade. Passei anos reagindo ao medo. Agora aprendera a agir com prudência. Na manhã seguinte, fui ao escritório de Helena. Ela já havia ampliado a fotografia em alta resolução. Apontou para alguns detalhes. Está vendo isto? Aproximei-me. No rodapé do documento havia uma data. Era de quase 8 anos atrás, poucos meses antes da morte de Augusto. O que significa? Significa que esse documento é anterior ao financiamento. Observei novamente. Então Bianca mentiu quando disse que ele mudaria tudo? Helena sorriu discretamente. Talvez ela nunca tenha lido o conteúdo. Meu coração desacelerou. Alguns minutos depois, conseguimos uma cópia oficial do arquivo. Era uma autorização assinada por Augusto para que parte de uma aplicação financeira fosse utilizada em uma reforma da antiga casa onde morávamos. Nada tinha relação com Rafael. Nada envolvia a hipoteca. Nada contrariava a carta encontrada pelo banco. Olhei para Helena. Ela fechou a pasta. Bianca apostou que bastaria mencionar seu marido para criar insegurança. Sorri pela primeira vez em muitos dias. Ela não percebeu que Augusto sempre foi transparente comigo. Na tarde daquele mesmo dia, Rafael apareceu novamente. Desta vez, estava sozinho. Parecia mais calmo. Sentou-se diante de mim e colocou um envelope sobre a mesa. O que é isso? A decisão. Abri lentamente. Lá dentro havia uma proposta assinada por ele. Rafael concordava com a venda voluntária da casa para quitar o financiamento, devolver integralmente minha participação financeira corrigida e assumir, junto com Bianca, as demais obrigações que haviam criado. Olhei para ele. Ela concordou? Ele balançou a cabeça negativamente. Não. Então por que assinou? Ele respirou profundamente. Porque cansei de construir minha vida em cima do seu sacrifício. Fiquei em silêncio. Bianca foi embora ontem. Meu coração apertou. Ela levou algumas coisas da casa e disse que eu havia escolhido você. Perguntei calmamente. E o que você respondeu? Ele sorriu com tristeza. Que eu deveria ter escolhido minha mãe desde o começo. As palavras ficaram suspensas entre nós. Nenhum de nós comemorou. Não existia vitória em ver uma família se desfazer. Existia apenas a esperança de que algo verdadeiro pudesse ser reconstruído. Algumas semanas depois, a casa foi colocada à venda. Não era uma mansão, nem um símbolo de sucesso.
Era apenas um imóvel que carregava lembranças bonitas e decisões muito dolorosas. Quando finalmente foi vendida, o banco encerrou o financiamento. Minha participação foi reconhecida conforme os documentos e o acordo firmado. Recebi o valor correspondente, atualizado. Quando o depósito apareceu em minha conta, permaneci olhando para a tela do computador por vários minutos. Não sorri. Também não chorei. Percebi que aquele dinheiro nunca representou riqueza. Representava reconhecimento. Pela primeira vez, senti que minha história havia sido ouvida. Com parte daquele valor, realizei um sonho antigo. Comprei um pequeno apartamento perto de um parque. Nada luxuoso, mas iluminado, silencioso, com uma varanda onde o sol entrava todas as manhãs. Pendurei na sala uma fotografia de Augusto sorrindo. Ao lado dela, coloquei a carta que ele escrevera anos antes, emoldurada. Não como lembrança da dor, mas como lembrança do homem que acreditou que eu merecia proteção, mesmo quando eu ainda não acreditava. Rafael começou a aparecer aos poucos. Nunca mais chegou pedindo dinheiro. Às vezes aparecia apenas para tomar café. Outras vezes, ajudava a trocar uma lâmpada ou levar compras. No início, nossas conversas eram curtas. Havia vergonha dos dois lados, mas pouco a pouco elas voltaram a acontecer naturalmente. Certa tarde, enquanto caminhávamos pelo parque, ele parou diante de um banco. Mãe, sim? Você consegue me perdoar? Olhei para o lago à nossa frente. Demorei alguns segundos para responder. Perdão não significa esquecer. Ele assentiu. Continuei. Também não significa fingir que nada aconteceu. Seus olhos ficaram marejados. Então, segurei sua mão. Significa decidir que a dor não vai dirigir nossa vida para sempre. Ele chorou discretamente. Pela primeira vez desde o casamento, eu o abracei. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque ambos estávamos dispostos a reconstruir aquilo que havia sido quebrado. Dessa vez, sem mentiras, sem dependência, sem silêncio. Meses depois, encontrei Bianca por acaso em um supermercado. Ela me viu antes. Hesitou por um instante. Depois se aproximou. Selma, esperei. Ela parecia diferente, mais cansada, menos preocupada em parecer perfeita. Eu queria dizer que... Parou no meio da frase. Respirou fundo. Eu errei muito com você. Não havia justificativas, nem acusações. Apenas aquelas palavras. Respondi com sinceridade. Espero que você encontre um caminho melhor daqui para frente. Ela fez um leve movimento com a cabeça. Seguimos cada uma para um corredor diferente. Não nos tornamos amigas. Nem precisávamos. Às vezes, encerrar um conflito com respeito já é suficiente. Naquela noite, sentei-me na varanda do meu novo apartamento. O vento balançava suavemente as plantas. Abri uma velha caixa, onde guardava fotografias da família. Encontrei uma imagem de Rafael ainda menino. Ele segurava minha mão no primeiro dia de aula. Sorri. Percebi que aquele menino nunca deixara de existir completamente. Apenas se perdera em escolhas erradas. E eu também havia me perdido. Passei anos acreditando que amar era resolver todos os problemas dos outros. Hoje compreendia que amar também significa ensinar limites, ensinar responsabilidade e, principalmente, preservar a própria dignidade. Olhei para a fotografia de Augusto. Sorri. Você estava certo. O silêncio da casa parecia responder. Fechei os olhos por um instante. Pela primeira vez desde aquele casamento, senti uma paz verdadeira. Não porque havia recuperado dinheiro, nem porque a verdade apareceu, mas porque finalmente compreendi uma lição que levarei para o resto da vida. Quem ama de verdade ajuda, apoia e perdoa quando possível, mas nunca precisa abrir mão do próprio respeito para continuar sendo amado. E foi naquele momento, com o coração finalmente leve, que percebi que a longa viagem de 4 horas até o casamento do meu filho não tinha sido o pior dia da minha vida. Na verdade, havia sido o primeiro dia da minha liberdade. Obrigada por chegar até o fim desta história. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like. Esse pequeno gesto ajuda o canal a continuar levando novas histórias para muito mais pessoas. Agora quero saber a sua opinião. Você teria perdoado Rafael? Ou acredita que algumas escolhas mudam uma família para sempre? Escreva sua resposta nos comentários. Eu leio muitos deles e adoro saber o que cada um de vocês faria nessa situação. E se você gosta de histórias emocionantes, cheias de reviravoltas e lições de vida, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos relatos. Lembre-se,
Todas as histórias apresentadas neste canal são obras de ficção, criadas com o objetivo de emocionar, entreter e promover reflexões sobre relações humanas. Qualquer semelhança com pessoas ou acontecimentos reais é mera coincidência. Nos encontramos na próxima história. Que Deus abençoe você e sua família.